Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu gravei essa aula aqui, que corresponde à aula live de hoje, certo? Para ficar mais claro, mais dinâmico para quem está assistindo depois, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre cone circular. E eu já comecei a colocar essa imagem aqui no cabeçalho, né? Eu busquei uma imagem diferente para chamar a atenção de vocês, que é essa casquinha de sorvete. Mas a gente tem o conceito aí no nosso cotidiano, né? É um conceito básico, né, sobre cone, né, como eu já falei, né, na casquinha de sorvete, um tornado também tem um formato cônico, um chapéu de festa, né, e aqui embaixo eu coloquei uma foto minha de um museu que eu fui em Curitiba, o Museu do Olho, que tem uma exposição permanente com cones, né, e então, essa figura, ela está presente aí no nosso dia a dia, tá certo? Então, o que que é, afinal, um cone? O que que essas figuras se assemelham? Ela é semelhante, pessoal, no formato da base, né? A base é um círculo. Todas elas têm uma base circular, né? Se a gente for analisar, todas essas figuras têm um círculo, né? Como referência, né? Então, eu posso afirmar que é um cone. Mas, além disso, porque o cilindro também tem base circular, mas o que mais eu posso caracterizar como cone? O cone tem um ponto aqui, sempre que a gente chama isso aqui de vértice, tá? E esse ponto sempre vai ligar infinitos segmentos à minha base circular, sempre, tá? Então, eu tenho infinitos segmentos de reta que vai ligar aí a minha base ao meu vértice. Então, por isso que a gente tem essa noção de cone. O que que é o cone, tá certo? Esse é um conceito primário, mas vamos lá definir matematicamente o que que é um cone. Definição: seja um círculo C de centro O contido em um plano alfa e um ponto V não pertencente a alfa. Consideremos todos os segmentos de retas que possuem um extremo pertencente ao círculo C e o outro no ponto V. A reunião de todos esses segmentos de reta é um sólido chamado cone circular limitado, ou simplesmente cone. Então, pessoal, aqui vamos destrinchar essa definição. Ele fala que você tem um círculo chamado C. Então, eu tenho aqui meu círculo C, certo? E um centro O. Então, esse centro O eu vou colocar aqui em laranja. Centro O, certo? E ele está contido no meu plano alfa. Então, eu tenho um círculo contido em um plano, certo? E eu tenho um ponto que não pertence a esse plano alfa, um ponto V qualquer. Tá bem aqui, certo? Então, eu tenho que considerar todos os segmentos que partem desse vértice até chegar no círculo. Olha só, todos. Então, saiu do vértice, chegou ao círculo até a base. Todos esses segmentos que reúnem o vértice até a base, a reunião de todos esses elementos se chama cone circular. Simples assim. Então, o cone ele é formado por infinitos segmentos de reta, tá certo? Agora eu quero mostrar no GeoGebra para vocês a construção desse cone. Então, já tenho aqui aberto minha janela do GeoGebra, vou clicar nessas imagens aqui no círculo e no triângulo e ele vai aparecer todas as funções. Clica em mais e você vai ter aqui o cone circular, né? Você vai clicar nele. Sempre vai ter essa ajuda aqui, tá? Ele pede para você selecionar um ponto, depois um segundo ponto que vai gerar a altura, que já vou falar para vocês, e depois o tamanho do raio, tá certo? Então, ó. Clicou em cone, eu vou colocar meu centro aqui no meio, certo? Vou até o 5, meu segundo ponto. E vou colocar o raio, eu quero um raio igual a 3. E aí vem o meu cone, tá certo? Vamos analisar esse cone aí.
do que como ele é formado, né? Então, aqui, a base é circular, né? E eu tenho vários segmentos de reta partindo desse círculo até chegar ao vértice. Eu vou tirar o eixo para deixar aqui a imagem mais limpa. Então, tirei o eixo. E esse círculo, como eu disse, ele está lá em alfa, certo? Então, o círculo vai ligar, da extremidade do círculo, vai ligar infinitos segmentos até o B, tá certo? Então, é isso, o cone. O que eu posso falar aqui mais sobre o cone, né? Eu tenho alguns elementos que são importantes aí no cone. O cone, ele tem um vértice, tá? E o que é o vértice? É o encontro de todos os segmentos que saem do círculo, tá certo? O cone tem a base. A base é esse círculo aqui, ó. Eu vou até colocar ele de outra cor para ficar claro para vocês, certo? Então, minha base é essa parte azul aqui, é um círculo, certo? Eu tenho também infinitos segmentos de retas saindo do vértice. Além do vértice, eu tenho também, pessoal, esse segmento aqui, ó, que é a minha geratriz, tá? Assim como tinha geratriz no cilindro, eu também tenho a geratriz aqui no cone, tá certo? Tenho também a altura. O que é a altura? É a distância da base até o vértice, certo? E claro, eu vou ter o raio também, tá certo? Então, os elementos de um cone é a base, raio, a altura e a geratriz. Esses são os elementos do cone. Vou tirar aqui o meu plano para vocês terem uma imagem mais limpa aí, tá certo? Então, aqui eu tenho o meu cone circular. Voltando aqui para o nosso material de apoio, só para frisar o que eu acabei de explicar no GeoGebra, que são os elementos do cone. Esse cone aqui, ele já está com uma característica um pouco diferente do que eu mostrei agora há pouco, mas já já a gente fala disso. Mas os conceitos são os mesmos, tá? Eu tenho a base, que é um círculo. Se eu tenho um círculo, eu vou ter um raio também, certo? Tá aqui o meu raio. A distância entre o vértice até aqui o centro é eixo, que eu não falei lá no GeoGebra, né? Essa distância aqui é o eixo. Agora, a distância entre o vértice e o plano da base, eu vou chamar de altura. E os segmentos, os infinitos segmentos que ligam o vértice até a extremidade do círculo, se chama geratriz, tá certo? E toda essa definição eu tenho aqui para vocês. Eu coloquei no material de apoio. Tranquilo? E aí, pessoal, assim como lá no cilindro, né, existem outros tipos de cilindro, né? Por exemplo, o de base elíptica, né? Assim como tinha um cilindro elíptico, aqui a gente também tem o cone elíptico, tá? Mas, assim, no ensino médio a gente só aprende, só vai ver o cone circular. Então, em nenhum exercício, em nenhum outro trabalho fora aqui do ensino médio, a gente vai trabalhar com outra base. A gente vai trabalhar com cone circular, tá? Então, sempre que a gente estiver falando de cone, a gente está falando de cone circular ou simplesmente cone. E isso acontece também lá com o cilindro, ok? Então, vamos seguir aqui com o nosso material. Secções do cone. Assim como no cilindro, né, a ideia é muito parecida. A diferença é que no cilindro a gente tem duas bases e o cone só tem uma. Mas a ideia é bem semelhante, tá? A gente tem dois tipos de cortes, porque secções são cortes que a gente faz no sólido, tá? Então, a primeira aqui é a secção transversal. E o que é a secção transversal? É quando eu corto, tá? O meu cone, tá? Um corte paralelo à base. Esse corte tem que ser paralelo à base, tá? Então, a interseção não vazia e não unitária com o plano da base, né? Paralelo à base, a gente vai chamar de secção transversal. E que figura é essa, pessoal?
A área da secção transversal vai ser um círculo. E esse círculo é diferente da base. Lá no cilindro, quando a gente tinha secção transversal, o círculo era igual. Agora no cone, fica bem visível para vocês que não é mais igual à base, tá? Vou mostrar no GeoGebra para vocês essa secção transversal. Eu já tenho meu cone aqui. Para colocar essa secção para vocês, eu tenho que te mostrar o eixo. Então, eu vou colocar o eixo de novo e colocar o plano, tá certo? Então, aqui eu tenho o cone com os eixos e o plano. Agora, eu quero criar um plano interceptando para construir a secção meridiana. Então, eu venho aqui, eu preciso criar um ponto. Então, eu vou criar esse ponto em cima do eixo. E agora, eu vou clicar aqui em plano paralelo. Eu vou clicar nesse ponto e no plano. E aí, eu tenho o meu plano paralelo à base. E aqui, vocês conseguem perceber, eu vou tirar o eixo novamente para a imagem ficar mais limpa. Vocês conseguem perceber que eu tenho que a secção meridiana, tá? Que seria esse círculo menor aqui. E é evidente, né, que ele é diferente do círculo da base, tá certo? Olha só. Aqui é a vista de cima. Então, eu tenho o círculo da base e o círculo da secção transversal, tá certo? E o plano paralelo à base. Voltando, então, lá para o nosso material, isso fica bem claro para vocês, né? Da secção transversal. Há outro tipo de secção, tá? Que é a secção meridiana. Antes, só para deixar bem claro aqui, né? Como eu já falei antes, o corte, né? Sempre vai formar a secção transversal. E essa secção transversal vai ser sempre um círculo. Já a secção meridiana, tá? É um corte que ele é feito a partir do vértice, tá? Então, é a interseção de um plano que passa pelo vértice e pelo centro da base do cone. Então, o corte vem lá de cima. E aí, fica claro para vocês que a secção meridiana vai ser um triângulo, tá certo? E aí, dependendo do tipo do cone, a gente vai ter secções diferentes, tá certo? Então, aqui eu tenho a secção meridiana, que vai ser um triângulo. Vou mostrar lá no GeoGebra para vocês como funciona. Para mostrar, então, a secção meridiana, eu preciso construir uma reta perpendicular à base, tá certo? E depois construir o plano. E aqui, ó, vocês conseguem ver que já tem 3 planos, né? E eles estão cortando, no caso da meridiana, ela tá passando no centro do vértice, tá certo? Vou mudar aqui a cor, colocar vermelho, para ficar bem claro o que a gente está fazendo, ó. Então, eu peguei um plano e cortei o meu cone passando a partir do vértice, tá ok? Eu vou tentar apagar esse plano da secção transversal. Pronto, já apaguei. E aqui eu tenho só a secção meridiana passando pelo vértice e passando pelo centro do círculo, tá certo? Então, aqui eu tenho esse cone. Vou deixar ele mais limpo, tirando o plano da base. E aí, ó, fica ainda mais claro a questão do cone cortado ao meio, tá certo? Olha só. E aí, a área dessa secção, pessoal, vai ser um triângulo, tá? É um triângulo. E esse triângulo vai ser de que tipo? Isósceles, tá certo? Então, a secção meridiana vai formar um triângulo e a secção transversal vai ser um círculo. Voltando lá para o nosso material, a gente vai ter o seguinte. Aí aqui fica fácil vocês perceberem, né, tudo que eu mostrei lá no GeoGebra, né? A secção transversal, que será sempre um círculo, e a secção meridiana, que será sempre um triângulo, tá certo? Mas dependendo do tipo de cone, tá? Esse triângulo vai mudar, tá certo? Então, vamos lá falar agora dos tipos de cone. O cone reto é o mesmo que eu já venho mostrando aqui no GeoGebra, tá? O cone reto, pessoal, ele é perpendicular à base, ou seja, vai formar um ângulo de 90 graus,
tá? Então, o vértice, né, a projeção ortogonal do vértice, projeta lá na base, bem no meio. Por isso que a gente fala que é um cone reto, que é esse cone que a gente está mostrando aí para vocês no GeoGebra, tá certo? O outro tipo de cone, que já apareceu aqui na primeira figura, né, é o cone oblíquo, tá? E o que vem a ser o cone oblíquo, né? A projeção ortogonal, ela não é mais no centro da base, tá? A projeção ortogonal vai ser aqui, ó, fora. Tá? No caso desse cilindro, desse cone oblíquo, né? Ele é essa geratriz aqui, ó. Aí ela passa a ser perpendicular, tá? Essa altura ela é externa, tá certo? E aqui, pessoal, eu tenho algumas características importantes para falar com vocês, tá? Lá no cone reto, né? Que é o eixo é perpendicular à base, tá? Esse cone, ele também é conhecido como cone de revolução, tá? E o que vem a ser o cone de revolução? Já falei de cilindro de revolução e agora vem o cone. Lá no cilindro era um retângulo que girava em torno do próprio eixo, né? Girando 360 graus. No cone de revolução, o que a gente vai ter? A gente vai ter um triângulo girando em torno do próprio eixo, tá certo? E eu vou mostrar no GeoGebra para vocês como que funciona. Aqui, o que você consegue perceber? Que eu tenho um triângulo girando em torno do próprio eixo. Repetindo aqui, ó. Ele está girando em torno do próprio eixo. Então, lá no cone reto, né? Ele também é conhecido como um cone de revolução, tá? Porque ele gira em torno do próprio eixo, tá certo? Aqui ele não fechou o ciclo completo, porque eu cliquei. Agora sim fechou, né? Mostrando então que foi uma rotação em torno do eixo de 360 graus, tá certo? Voltando lá para o nosso material. Então, o cone circular reto também é conhecido como um cone de revolução, porque tem uma rotação de 360 graus em torno aí do seu eixo, tá? Esse triângulo ele vai girar em torno dos catetos. Aí você me pergunta, cateto, o que cateto tem a ver com cone? Já já você vai entender melhor sobre isso, tá? Então, todo cilindro que não for reto, ele é um cilindro oblíquo, tá certo? Esse link que eu abri agora para vocês, para mostrar o cilindro, né, o cone de revolução, tá? É só você copiar e colar para poder manipular também, tá certo? E aí a secção meridiana do cone reto, tá? Vai ser um triângulo isósceles, tá? Então, quando você passa o corte, né? Como eu falei no GeoGebra agora há pouco, você faz um corte, você consegue perceber que essa geratriz é igual a essa geratriz. Portanto, você vai ter um triângulo aqui, ó, isósceles, tá certo? Então, a secção meridiana de um cone reto ou de um cone de revolução será sempre um triângulo isósceles, tá? E aí, qual é a base? O diâmetro, tá? Como eu acabei de explicar agora. Já lá no cone oblíquo, pessoal, ele é o quê? O que é o cone oblíquo? Cone que não é reto. Todo cone que não for reto, ou seja, o eixo não é perpendicular à base, ele vai ser um cone oblíquo, tá certo? Então, ele tem essa característica de ser mais tortinho. Cone equilátero, o terceiro tipo de cone. E aí, esse nome equilátero, você já pensa, é igual, mas dois lados iguais é um isósceles. Então, o equilátero, o que acontece? A secção meridiana vai formar um cone equilátero, tá? Então, vai formar um triângulo equilátero. E aí vem essa característica que é importante. Se a base ela é formada por dois raios e os lados agora são iguais, né? A sua geratriz, pessoal, ela vai ser igual a 2 R's. E essa referência ela vai aparecer com frequência aí para vocês, tá certo? A geratriz é igual a 2 R's, tá? Geratriz é igual a 2 R's aonde? No cone equilátero, tá certo? Somente no cone equilátero. Tomar cuidado para não confundir lá com cilindro equilátero, tá certo?
Tomar cuidado, porque aqui no cone equilátero, tá? A geratriz vai ser igual a 2R. Tranquilo? Então, vamos seguir com o nosso material. Então, como já disse, né? Frisei lá na página anterior, todo cone equilátero, tá? A geratriz vai ser igual ao diâmetro, ou seja, 2R. A área da secção meridiana do cone equilátero, tá? Vai ser G ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Por quê? O que que acontece aí? Você sabe que quando você tem um triângulo equilátero e é solicitado para vocês calculem a área desse triângulo equilátero, você vai usar a fórmula L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Aqui na geometria plana, vocês usaram também isso lá na pirâmide, certo? Só que o que que acontece aqui? Quando se trata de cone, a secção meridiana, tá? Vai de um cone equilátero, tá? Vai formar um triângulo equilátero. Então, qual vai ser a área dessa secção meridiana? Vai ser a área de um triângulo equilátero. Então, lá no cone equilátero, o que que a gente tem? A gente tem um triângulo equilátero, só que a gente não chama mais de L, a gente chama de geratriz. Geratriz, geratriz. Aqui embaixo é geratriz? Não, aqui embaixo é 2Rs. Mas por ser um cone equilátero, vai formar, a secção meridiana vai formar um triângulo equilátero. Por isso que a gente fala, né, que aqui na minha fórmula, o meu L aqui, ó, virou G, tá? Porque o lado do triângulo aí vai ser 2Rs, tá certo? Somente no cone equilátero. Todas essas referências que eu tô falando é sempre de um cone reto, tá? E aí, no cone reto, se a geratriz for igual a 2R, você vai ter um cone equilátero, tá certo? Somente isso. Relação entre os elementos de um cone circular reto. Existe uma relação aí que eu já comecei a falar, né? Porque lá no início eu usei a palavra cateto. E o que cateto tem a ver com um cone? Existe uma relação entre os lados. Quando, tá? Eu traço aí a secção meridiana do triângulo, a gente vai ter um triângulo isósceles. Mas partindo somente aqui do vértice até o centro, né? Da base, eu vou ter a minha altura. E isso aí não tem problema nenhum. Isso é a altura. Quando eu pego a geratriz, que é a distância do vértice até a extremidade do círculo, né? Junto com o raio, vai formar o que, gente? Um triângulo retângulo. E essa fórmula aqui, ó, ela é muito conhecida de vocês, né? Ela é a fórmula do teorema de Pitágoras, né? Ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado, ou seja, h ao quadrado e r ao quadrado, tá? Então, para dominar cone, resolver questões de cone, tem que saber a fórmula do teorema de Pitágoras. Então, é uma aplicação importantíssima, tá? Essa relação entre os elementos dos lados, né, de um cone reto, tá? Então, essas referências, como eu já disse, em relação ao cone reto, tá ok? Vamos seguindo aqui. Agora, para falar da planificação. Antes de falar de planificação, tinha um exemplo 1 aí, tá? Calcular a medida da altura de um cone circular reto, cujo raio da base mede 8 e cuja geratriz mede 17. Então, separe os dados, né? Ele quer que você calcule a altura de um cone circular reto, cujo raio vale 8 e a geratriz vale 17. E aí, como é que a gente calcula essa altura? Não precisa desenhar um cone, desenha só a secção meridiana, tá? Mas se você quiser desenhar um cone, vai ficar mais ou menos assim, ó. Aqui tá o meu cone. Aí, eu vou pegar agora e vou analisar meu triângulo retângulo que aparece aí, ó, que parte de onde? Do vértice até o centro da base, ou seja, essa é a minha altura, tá? Aí eu pego
o raio, que é do centro do círculo até a extremidade. Eu tenho o raio. E esse outro lado aqui vai ser a minha geratriz, que é a distância do vértice até a extremidade do círculo. Então, eu tenho, pelo teorema de Pitágoras, que G ao quadrado é R ao quadrado mais H ao quadrado. Então, geratriz ao quadrado é igual ao raio. A geratriz a gente tem, né? Já pode substituir. 17 ao quadrado é igual ao raio, que é 8 ao quadrado, mais H ao quadrado, que é o que a gente quer saber, tá certo? Aí eu tenho que 17 vezes 17 dá 289. Já passando o 8 vezes 8 para cá, fica 64, então isso dá H ao quadrado. Então, eu tenho que H é igual a raiz quadrada de 225, ou seja, a altura do meu cone é 15 centímetros. Então, só com o teorema de Pitágoras já é suficiente para a gente responder isso daí, tá? E usar o teorema de Pitágoras aqui, pessoal, vai ser necessário para outras questões também, tá certo? Agora sim, vamos falar de área lateral e área total aí do cone, né? Tô falando seguindo toda hora, do cone. Como que funciona essa área lateral do cone, né? Área total também. É importante vocês entenderem a planificação. O que que acontece com um cone planificado? Lá no cilindro era o quê? 2 círculos mais um retângulo, certo? E aqui no cone, o que que vai acontecer, pessoal? Esse círculo, esse cone vai se dividir em duas partes, né? Que é o círculo de raio R, ok? E mais a área lateral. Isso aqui vai ser a minha área lateral. Que se você analisar bem, ele é um pedaço de círculo. E qual é o raio desse círculo? G. É um grande círculo, mas eu não peguei ele inteiro. Eu só peguei uma parte dele. Tranquilo? Então, esse círculo vai ser raio G. Professora, não entendi. Então, vamos lá. Eu pego um outro círculo. Aqui, ó. Peguei um outro círculo. Só que eu não quero usar ele inteiro. Eu só quero usar uma parte. Ó. Eu só quero usar essa parte aqui, ó. Que eu vou pintar aqui para vocês. Ó. E aí, esse grande círculo agora, ele não tem raio R. Ele tem raio G. Por quê? Pela planificação, pessoal, aqui é o meu G, ó. Ele é o meu G. Então, esse G daqui é o mesmo G daqui. Por isso que a gente fala que eu estou usando uma parte desse círculo, tá certo? De raio G, ok? E aí, esse pedaço de círculo vai ser justamente o que? A minha área lateral, tá certo? Que vai corresponder com a base. E por que que eu tenho escrito isso aqui, ó? 2πr. Por quê? Porque essa parte do círculo aqui, ó, vou colocar aqui de outra cor, verde, aqui, ó. Essa parte do círculo, pessoal, ó, quando eu fecho o meu cone, ele coincide com o círculo da base. E qual é a fórmula para que a gente usa, né, para encontrar o tamanho desse círculo aí, né? É a fórmula do comprimento, 2πr. Por isso que ela tá aqui, ó, porque ela coincide com o círculo da base, tá certo? E aí, por isso a importância de vocês entenderem a planificação, porque é a partir dela que vem as fórmulas também, mostrando no GeoGebra a planificação. Então, eu já tenho meu cone aqui, certo? E agora eu vou planificar, tá? Para isso, eu vou mover esse ponto V e vou abrir o meu cone. Olha aí, ó, como ele fica. Então, vocês estão vendo que eu pego uma parte de um círculo maior, que no caso, essa linha aqui, ó, que é o raio do círculo, né? Ele é o que do meu cone? Ele é a minha geratriz, tá certo? Olha só, movendo aqui novamente.
Aqui, pronto. Então, quando a gente abre, então você percebe que a geratriz, tá? Ele coincide aí com o raio desse círculo maior. Olha só. Então, existe, pessoal, uma relação de proporção, tá certo? Que vai ser importante para vocês entenderem as fórmulas, tá? Então, eu pego uma parte de um círculo maior, que o raio é G, porque ele corresponde com a geratriz, tá certo? E aí, esse comprimento, como eu mostrei aqui para vocês, ele coincide com o comprimento de um círculo de raio R, que é o círculo da base, tá certo? Então, é isso, pessoal. Voltando, então, lá para o nosso material. Eu acho que a planificação ficou bem claro aí para vocês, tá certo? Voltando lá. Então, agora a gente vai falar de área lateral baseado também nessa planificação aqui, que é importante vocês entenderem. Existe uma relação de proporção, tá? Entre o comprimento, que é essa parte aqui, eu risquei, com o círculo grandão. Então, a gente vai montar uma regra de 3, tá certo? Associando o quê? Área e comprimento, tá? Então, como que vai ser essa regra de 3 aí? Eu tenho 2πg. De onde? Desse círculo maior aqui, ó. O comprimento desse círculo que você não tá vendo, tá? Ele está para a área dele. Qual é a área do círculo? Πr ao quadrado, só que é do círculo grande. Então, o raio é G, tranquilo? Comprimento embaixo de comprimento. Então, qual vai ser o comprimento aqui? 2πr. Por quê? É o que está coincidindo com o círculo. E esse que está coincidindo com o círculo vai me gerar que área? É justamente a área lateral, ok? Multiplicando aqui em forma de cruz, você vai ficar com área lateral vezes 2πg é igual a 2πr vezes πg ao quadrado. A área lateral é igual a 2πr πg ao quadrado dividido por 2πg. Tranquilo? E aqui eu tenho que esse 2 com esse 2 já era. Esse π com esse π já era. Esse g com o g que está ao quadrado aqui, sobrou um g ainda, certo? Então, o que sobrou? Que a área lateral é dada por πrg, ou seja, o produto da constante π vezes o raio vezes a geratriz. Então, aqui eu tenho uma fórmula da área lateral, tranquilo? E a área total? Como que eu faço para descobrir a área total? Pessoal, voltando rapidamente aqui na área lateral, que eu esqueci, tem outra forma de calcular essa área lateral, de chegar, né, demonstrar a área lateral. E aí eu vou fazer um vídeo à parte para mostrar isso, tá certo? Área total. O cone ele é formado pelo quê, pessoal? Ele é formado por uma base circular e a área lateral, pela base do cone e a área lateral. A área lateral a gente acabou de descobrir, que é πrg. E a área da base é a área de um círculo. E a área do círculo é πr ao quadrado. Você pode usar simplesmente essa fórmula para calcular a área total. Ou, se preferir, pode fazer o quê? Colocar o π em evidência. Assim como o R, ó, porque o π e o R tá nas duas parcelas. Então, posso colocar πr em evidência e aí fica πrg dividido por πr sobra G. πr ao quadrado dividido por πr sobra R, tá certo? E aí você pode usar a fórmula que você se sentir mais confortável para usar, tá certo? Eu costumo usar de cima, mas aí é totalmente pessoal. A área total é a área da base mais a área lateral. Somente isso, tá ok? E aqui eu tenho também a medida do ângulo central. E o que vem a ser esse ângulo central, tá?
Lá dentro do cone, sempre vai formar um ângulo, né? Ele não é visível. Eu mostrei ele aqui na planificação, olha só. Aqui na planificação, esse cone apareceu. Deixa eu limpar. Esse ângulo central apareceu. Vou limpar aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, o ângulo central é esse ângulo que forma aqui entre a área lateral, mas ele é lá dentro do cone, tá? E aí eu consigo também descobrir quanto que vale essa relação do ângulo central com o cone. E como que a gente faz isso, tá? A gente usa a regra de 3. E aí eu quero deixar vocês tentarem usar essa regra de 3 para poder fazer essa proporção. E claro, vocês vão ter que chegar aqui, ó. 360 graus vezes raiz dividido por geratriz, ou 2πr, onde a gente não substitui o π, né? A gente vai encontrar a medida em radiano. Então, fica 2πr sobre g. E aí, eu tenho a medida do ângulo central. A regra de 3 para a gente chegar nessas fórmulas é muito semelhante à da área lateral. A gente vai associar a medida do comprimento do círculo maior, que é dado por 2πg, 2πg, que é o comprimento do círculo maior. E esse comprimento ele vai estar para o ângulo, né? O ângulo é quanto? De 360. Ou, se você quiser, pode colocar 2π, que aí você chega nas duas formas, tá? Então, o comprimento está para o ângulo, que é 360, tá certo? Agora, o comprimento do círculo menor vai me gerar que ângulo, né? Então, multiplica em forma de cruz, então eu tenho que θ é igual a 2πr vezes 360 dividido por 2πg. 2 com 2 já era, π com π já era, e aí eu tenho que θ é igual a 360 vezes r sobre g, né? Como já era aqui mostrado na fórmula para você. Se você usar em radianos, tá? Esse 360 ele vai ser substituído por 2π. E fica 2πr G. Não pode substituir isso aqui por 3,14, tá? Não pode. Tranquilo? É isso, pessoal. Aí, na live, não deu tempo de resolver esses exercícios, tá? Que eu deixei para a próxima página. E aí, eu continuo esse conteúdo na aula de quarta-feira, utilizando esse mesmo material, tá certo? Então, boa aula aí para vocês, boa revisão e até mais.